Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2022. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo do 40 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca nesse cenário. Jesus vai se encontrar com um leproso. E nós precisamos entender como era a figura do leproso no tempo de Jesus. Esse leproso era um leproso desobediente, porque não cumpriu aquilo que a lei de Moisés determinava. E a lei de Moisés determinava que um leproso, quando se descobria essa doença, que era muito infecciosa, e que se não tinha cura no tempo de Jesus, que essa pessoa era proibida do convívio público, e que essa pessoa não podia trocar uma outra pessoa, porque a transmissão era inevitável. Então, os leprosos no tempo de Jesus eram consideradas pessoas impuras e não poderia se aproximar de outras pessoas e viviam fora das cidades, fora do convívio da sociedade. Viviam de esmolas, mendigando, até chegar à sua morte. E o que nós vemos no cenário de hoje é que esse leproso é desobediente à lei de Moisés, porque o evangelista vai dizer que um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos disse: Se queres, tem o poder de curar-me. Aquele homem, pela fé, vai até Jesus, mesmo sabendo que era proibido, mas sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo. Bastava ele querer. Então ele de joelho, a fé motivou ele a ir na direção de Jesus. E Jesus, cheio de compaixão, como diz o Evangelho, porque todas as vezes que Jesus se coloca no lugar do outro que sofre, a palavra que os evangelistas usam é compaixão. Jesus vai dizer, Jesus vai fazer algo inusitado, algo que também não era permitido. Jesus vai tocar o leproso. Para aquele povo, Jesus estava se tornando impuro, mas é pelo contrário. A pureza de Jesus é que vai purificar o leproso. E Jesus vai dizer: Eu quero, fica curado. E nesse momento, imediatamente esse homem vai sendo purificado. E Jesus vai falar para aquele homem com bastante firmeza, para que ele não conte nada disso a ninguém. Jesus não queria ser um curandeiro, um milagreiro, não, de forma nenhuma. Jesus fazia os milagres como sinais da sua autoridade, como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus. Então ele vai fazer o que é prescrito na lei de Moisés.
quando uma pessoa milagrosamente era curada, tinha que se apresentar ao sacerdote, era prescrito isso na lei de Moisés, e somente o sacerdote, verificando que aquela pessoa estava curada, era que aquela pessoa era reintegrada à sociedade e ali ele oferecia um sacrifício a Deus. Mas aquele homem, em vez de se manter em silêncio, ele não consegue guardar para si tamanha maravilha e sai divulgando para todos o milagre que Jesus havia feito. É o verdadeiro discípulo, aquele que anuncia as graças de Deus. E o evangelista vai dizer que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, ficava de fora em lugares desertos. Para nós entendermos melhor o sentido do evangelho, Jesus troca de lugar com aquele homem. Jesus poderia, antes disso, Jesus poderia ir a qualquer lugar, mas agora, pela purificação do leproso, é o leproso que nasce, renasce, se levanta para uma vida nova e Jesus toma o seu lugar. Agora o leproso entra na cidade e Jesus fica de fora. É Deus que toma as nossas dores e toma o nosso lugar. Pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. É por amor que Jesus age em favor de cada um de nós. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, reconhecer que Jesus tem o poder de nos curar de qualquer mal. Mas Jesus quer fazer uma cura geral na nossa vida. E a maior doença que nós temos é a doença do pecado. Que nós possamos nos colocar diante de Jesus de joelhos, suplicar a sua misericórdia, o seu amor por cada um de nós. E nós possamos assim sermos, pela misericórdia de Deus, pelo perdão dos nossos pecados, sermos purificados, para assim podermos nos apresentar, não diante do sacerdote, mas diante do Rei dos Reis, no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.